Oi, gente! Olá, pessoal! Mais uma aula nossa aqui no canal Facilitando. Dessa vez nós vamos falar sobre um período muito importante da nossa história. É um período que vai do fim do governo Vargas, da era Vargas, o primeiro governo de Getúlio em 1945, e vai até o golpe militar de 64. Então, nesse período, nós vamos estudar alguns momentos importantes da história, como o governo de Dutra, o segundo governo de Vargas, o governo de Juscelino Kubitschek, o governo também de Jânio Quadros e João Goulart. Então, a nossa aula é uma aula que vai facilitar muito para você nesse período, né, que é muito cobrado no vestibular e também cobrado no Enem. Então vamos começar essa aula falando sobre o fim, a saída do governo Vargas e o início do governo de Gaspar, de Gaspar Dutra, Eurico Gaspar Dutra. Não se esqueçam, faça a inscrição no nosso canal, aciona o sininho, faça com que outros amigos que você também conhece, que têm vontade de conhecer sobre esses períodos da história, que também faça a inscrição, incentive, isso é muito importante para nós. Então vamos lá. O conteúdo de hoje, então, vamos começar falando da saída de Vargas em 1945. Getúlio Vargas, então, pressionado pelas políticas externas por causa do seu nacionalismo, ele então vai o quê? Ter então uma pressão, apesar de que a gente na aula anterior viu que o Getúlio também tinha apoio, o movimento queremismo, que queria continuar com o Getúlio, mas era muito contraditório a política dele, a política autoritária dele, em mantê-lo no poder, sendo que o Brasil tinha acabado de sair da Segunda Guerra Mundial lutando contra ditadores. Então essa posição de contradição força e enfraquece o posicionamento do Getúlio Vargas e a sua manutenção no poder. Então, a sua renúncia ou sua deposição vai ocorrer no final de 1945. Bom, nesse período, antes da saída, Getúlio Vargas já tinha acenado para algumas transformações, porque havia uma cobrança. Então, fundação de novos partidos, como a UDN, o PSDB, o PTB, Então, são partidos políticos que surgiram durante esse período de último momento do governo de Getúlio Vargas. UDN, PSD, PTB, o Partido Comunista. Então são partidos que surgiram nesse período e aí nós vamos ter o quê? As eleições em que alguns candidatos vão se destacar. Pela UDN, o partido mais conservador, nós temos o brigadeiro Eduardo Gomes e representando o PSDB nós vamos ter o militar, o general Eurico Gaspar Dutra. Essas eleições, elas tinham uma vantagem para o candidato da UDN, que fazia uma pressão, que defendia interesses internacionais, que defendia interesses de rivais importantes de Getúlio Vargas. Mas Eduardo Gomes vai cometer algumas gafes durante o período, o percurso eleitoral, e isso, em relação, por exemplo, aos eleitores, do Getúlio Vargas, se esses eleitores tinham importância, ele diz que não. Então essa gafe, esse processo leva então o quê? Uma parcela dos eleitores que eram muito fãs e apaixonados por Getúlio a acompanhar Getúlio no apoio ao candidato Dutra. E Dutra, então, finda recebendo uma quantidade maior de votos e vencendo as eleições e assumindo esse governo em 1946 e governando até o 1951. Esse período é marcado por um momento que a gente chama de redemocratização. Essa redemocratização, por quê? Porque volta a ter eleições normalmente, volta a ter os partidos normalmente, Inclusive as eleições presidenciais passavam a ser de 5 em 5 anos, Determina o voto para uma maior quantidade de pessoas, exceto para os analfabetos, mantém os direitos trabalhistas, exceto também para os trabalhadores rurais, que vai criar também algumas condições difíceis, no campo, onde a gente vai ter mais para frente a formação de algumas associações de trabalhadores, como as ligas camponesas, para lutar pelo direito da terra. Então esse período é um período importante também porque marca uma mudança na política econômica que existia anteriormente. Então, durante o governo de Getúlio Vargas, a gente tem uma política nacionalista. O governo de Dutra é um governo que promove uma abertura econômica. É um governo que vai, logicamente, iniciar
com uma reserva de capital, uma reserva de dinheiro, né? Porque o período em que o Getúlio governou, o período em que o Brasil teve o quê? Um processo muito intenso de industrialização. Então o Brasil juntou reservas econômicas, né? Essas reservas, inclusive, era dito naquela época que eram suficientes para pagar a dívida externa brasileira. Mas a política econômica adotada por Dutra não favoreceu, né, o desenvolvimento econômico e gerou, né, uma falta de capital, gerou dificuldades, né, no desenvolvimento do emprego, da industrialização brasileira. Por quê? Porque o governo dele ele vai promover o quê? Uma abertura econômica. Essa abertura econômica, ela representava o quê? Uma facilidade para as importações de produtos estrangeiros. Obviamente que isso também fazia parte da política do Dutra. Ele também recebeu apoio, né? Ele tinha o apoio norte-americano nas suas eleições, então a política dele tinha que caminhar para a política imperialista norte-americana. Então essa abertura econômica, ela facilitava as importações. E nesse processo de facilitar as importações, ela vai o quê? Zerar esses recursos, porque a conversão do dinheiro nosso, né, para o dólar, para poder adquirir esses produtos importados, fizeram com que aqueles recursos que tinham sido acumulados durante o período do Vargas, principalmente com as exportações da Segunda Guerra Mundial, viessem o quê? A diminuir, gerando então o quê? Um déficit econômico, né? Gerando também um problema na nossa economia interna. Por quê? Com as importações, alguma parcela ou algumas partes da sociedade preferiam comprar produtos importados. E isso vai afetar diretamente a indústria nacional. Por quê? Porque esses produtos da indústria nacional começam a ser o quê? Menosprezados, começam a diminuir a movimentação deles. Obviamente que essas fábricas também vão passar por um processo de perda, né, de produção, e isso vai gerar o quê? Desemprego. Então, essa abertura econômica vai ser um dos problemas sérios da política de Eurico Gaspar Dutra. Uma política econômica que facilitava as importações e atrapalhou, né, o desenvolvimento do mercado interno, gerando então o quê? Desemprego, gerando então o quê? Fim de algumas empresas, fechamento de algumas fábricas que não conseguiam concorrer com a entrada desses produtos estrangeiros. Lógico, né, que os trabalhadores vão o quê? Acionar a luta pelas condições de trabalho, né? Para melhorar as condições de trabalho. Só que nesse período do governo de Dutra, apesar de ter mantido direitos, era proibido as greves. Mas isso não vai ser o quê? O suficiente, né? Proibir as greves não vai ser o suficiente porque os trabalhadores vão se organizar para lutar contra essa política que dificultava o desenvolvimento econômico e gerava desemprego no país. Outro plano importante do governo de Dutra foi o Plano SALT. Então, o Plano SALT, que era focado em alguns pontos, né? Saúde, alimentação, transporte e energia. É lógico que ele tentou implantar essa política, mas essa política não teve um grande sucesso, né? Então, algumas rodovias, o início de algumas empresas usinas de eletricidade, o desenvolvimento desses setores energéticos. Mas isso não foi o suficiente e o governo dele, então, no final, já era o que? Um governo que não tinha o apoio popular. Então, há uma pressão muito grande dos trabalhadores, greves, revoltas, apesar de que o governo Dutra reagia, né, de forma dura, truculenta contra as ações dos trabalhadores. Apesar de que a Constituição de 1946 é desenhada como uma Constituição que redemocratizou o país. O governo dele, então, sob pressão, né, não vai conseguir o que fazer, o sucessor não vai conseguir reeleger um presidente que fosse associado a Eurico Gaspar Dutra. Isso melhorou, isso ajudou, porque no momento de crise, no momento de condições ruins, outro candidato, e aí, né, a população já pedia a volta de quem? Do Getúlio Vargas. Então, Getúlio Vargas vai aproveitar essa situação de crise econômica, essas dificuldades dos trabalhadores e cresce, né, em cima desse apoio que ele sempre teve dos trabalhadores, que durante o período do Dutra estava então sendo o quê?
desfeita, né, todas aquelas conquistas, todo aquele amparato de leis e vantagens, e também, lógico, por causa da questão da abertura econômica, o fechamento de fábricas e o desemprego que vai assolar, então, o final do governo de Eurico Gaspar Dutra na década de 1950, no início da década de 1950, facilitando as eleições de Getúlio Vargas, que novamente vai o quê? Vai candidatar-se, né? Dessa vez ele vai ser eleito de verdade, então Getúlio Vargas tem como candidato de oposição aquele opositor também do Dutra, que era o Marechal Eduardo Gomes. Outra vez Eduardo Gomes vai cometer outra gafe, né? Essa gafe, ou uma palavra dita por ele, né, sobre a questão do salário mínimo, atrapalhou toda a eleição dele e facilitou ainda mais o Getúlio Vargas, que, apoiado pelos trabalhadores, que, né, por causa das revoltas, greves, né, o desemprego que a gente viu que vinha nesse período aqui por causa das importações e o fechamento de fábricas, né, o desemprego, então, e as revoltas dos trabalhadores, apoiando então a volta do velhinho, né? Até musiquinhas, marchinhas, né, da época, né? Bota o retrato do velho de novo no lugar, né, no quadro. Então, o governo Vargas retoma ao poder, então vai governar de 1951 ao 1954. Nesse período, a política de Getúlio tenta ser da mesma maneira que ele governou naquele primeiro momento. Um governo com uma política nacionalista que procurava, então, valorizar as empresas nacionais, gerar empregos, diminuir as importações. Mas, nesse período, ele vai enfrentar oposições, partidos políticos de oposição, como a UDN, por exemplo, principalmente a UDN, principalmente de um jornalista, né, que na época foi o seu maior rival político, chamado Carlos Lacerda, que também era o dono de um jornal no Rio de Janeiro, era um político também do Rio de Janeiro, que vai então o quê? Ser o grande entrave e a grande oposição às medidas políticas de Getúlio Vargas, porque o grupo de Carlos Lacerda, da UDN, eram favoráveis ao processo de internacionalização. Outra coisa importante do período do Dutra, só para lembrar aqui, foi que quando o Dutra governou, é o início da Guerra Fria. E o Brasil, né, só para a gente não esquecer, desde aquele período, é um país que tinha o quê? Uma política de alinhamento com os Estados Unidos. E se tinha uma política de alinhamento com os Estados Unidos e era um período de Guerra Fria, o Brasil tinha que então se manter aliado aos Estados Unidos e manter as relações com a União Soviética cortadas. Então as relações políticas do Brasil com a União Soviética foram, né, cortadas, mantendo o alinhamento com os Estados Unidos. Essa política nacionalista do Getúlio, ela também atrapalha os interesses econômicos norte-americanos que foram favorecidos durante o governo do Dutra. Por quê? Porque ele vai valorizar a indústria interna, a indústria nacional, mas é um período muito difícil. Além da oposição, ele tenta fazer algumas medidas no campo da energia, do petróleo, né, para tentar fazer o país ter o quê? Infraestrutura suficiente para poder aguentar o processo de industrialização. Energia, montar um sistema, uma estatal de energia, a Eletrobras, foi uma tentativa dele, não foi ele que conseguiu consolidar, mas foi uma tentativa. No campo do petróleo, ele fez a política nacionalista funcionar. Nesse período, né, do governo dele, a gente vai ter então uma disputa e nós vamos ter uma campanha conhecida como a campanha O Petróleo é Nosso. E aí, nesse processo, Getúlio Vargas finda criando a Petrobras, para ser a empresa brasileira responsável pela extração, comercialização, né, do petróleo, fazendo com que o Brasil assumisse, né, esse processo, né, de produção de petróleo sem deixar que uma empresa estrangeira pudesse assumir isso. Então estatizou a extração de petróleo, criando essa empresa que é a Petrobras. Então, na política de energia, ele não obteve o sucesso. Era importante. Então, esses dois pontos, né, da economia eram importantes para o desenvolvimento do país. Então, a oposição é muito forte contra ele, né, dos partidos políticos que querem uma política de internacionalização, principalmente alinhamento maior com os Estados Unidos. Getúlio quer manter essa política nacionalista,
faz uma queda de braço nessa questão do petróleo e vence, porque a campanha era o petróleo é nosso, é uma campanha nacionalista. O petróleo é nosso, ele criou a Petrobras. No setor de energia ele não consegue ter o mesmo êxito. O país vive uma época de grande inflação, né? A economia não vai bem, nós temos o quê? Uma queda da qualidade de vida e a gente teve momentos importantes, manifestações populares importantes, como a Marcha das Panelas Vazias, né? A greve dos 300 mil que ocorreu em São Paulo. Tudo mostrava a insatisfação das pessoas, dos trabalhadores com essa questão econômica durante o período Vargas, que veio desde a época do Dutra. Diante disso, né, o Getúlio Vargas vai nomear como seu primeiro-ministro o João Goulart, que era um político, né, que tinha um contato, tinha uma fluência, tinha uma facilidade, um trâmite muito fácil com os trabalhadores. Ao assumir o Ministério do Trabalho, João Goulart propõe um aumento de 100% no salário. 100% de aumento no salário. Então esse período aqui é um período em que o Getúlio vai o quê? Tentar trazer os trabalhadores para o lado dele, a política de valorização do trabalhador, como já foi em outras épocas, quando ele criou o salário mínimo, né, direitos trabalhistas. Então isso aqui era uma tentativa de manter o apoio ao operário, o apoio dos trabalhadores. Mas, ao mesmo tempo, essa política vai ganhar o quê? A oposição dos empresários. Isso, né, leva o Getúlio a demitir o João Goulart. Mesmo, por quê? Porque o João Goulart, por essa facilidade de circular entre os trabalhadores, de negociar, também era visto como um socialista, um comunista, né? Então, os empresários não aceitaram essa implantação de política de aumento salarial de 100%. Getúlio demite o João Goulart, que não agradava esse setor empresarial, mas mantém o aumento de 100% do salário, criando mais, né, oposição, né, por parte dos seus políticos, né, de outros partidos e de setores. Então é o empresariado, são os políticos aliados de Carlos Lacerda, então essa oposição cresce e aumenta ainda mais. No final do seu mandato, né, com o crescimento da oposição, Getúlio, então, já começa a receber, então, ameaças, né, por parte dos próprios militares, que não querem o quê? Que a política dele se mantenha, né, com essa distorção das ideologias desse lado mais conservador. Algumas questões importantes vão acontecendo, mas, né, nós vamos ter um acontecimento marcante, né, um pequeno momento ali, mas de dimensão enorme, que é uma tentativa, né, de assassinato de Carlos Lacerda. Esse episódio, né, é conhecido como o atentado da Rua Toneleiros. Esse atentado, ele acontece na Rua Toneleiros, nas proximidades aí da residência de Carlos Lacerda. Um oficial das forças militares morreu, Carlos Lacerda foi atingido, mas não morre, e isso, né, faz com que o Carlos Lacerda acuse o Getúlio Vargas por esse assassinato. No processo de investigação, é apurado que o chefe da segurança de Getúlio Vargas era o mandante desse crime. Então isso faz com que os militares, né, que já estavam sem aquela afinidade com Getúlio, exigissem dele a sua renúncia. Getúlio Vargas então estava pressionado porque era acusado pelo assassinato pelo atentado a um jornalista e a morte de um oficial que acompanhava esse jornalista, que era o Carlos Lacerda. Então o Carlos Lacerda vai então o quê? Inflar ainda mais essa oposição, são os empresários, são os políticos, e vai trazer os militares para esse debate, que começam então o quê? A não ter mais o quê? Esse, vamos dizer, respeito e essa consideração com o presidente da República. Eles mesmos fazem uma carta exigindo a renúncia de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, diante dessa perseguição ou desse isolamento, né, vendo que esses políticos, esses militares não estariam ao seu lado, ele vai ter uma saída. Essa saída é muito famosa na história, que é o suicídio de Getúlio Vargas. Então Getúlio Vargas comete um suicídio. O suicídio em si não foi a coisa que mais chamou atenção, mas o que mais chama atenção é uma carta-testamento que ele deixa. E essa carta-testamento é como se ele estivesse dando uma resposta aos seus opositores, principalmente ao Carlos Lacerda.
onde ele diz que foi o quê? O líder de uma grande revolução, venceu, que sempre esteve ao lado do povo. Sempre. E se é para não ficar ao lado do povo, ele preferia morrer. Porque forças estranhas estavam obrigando ele a ficar contra o povo. Mas se é para ficar contra o povo, eu prefiro a morte. Essa carta, ela vai então chegar até os anseios da população. E isso vai trazer o quê? Uma onda de revoltas. Por todo o país, especialmente no Rio de Janeiro. Principalmente contra o Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda, então, nesse momento aí de pressão, de agito na cidade, né? Então nós vamos ter o quê? Prédios depredados, o jornal do Carlos Lacerda também é depredado, e ele teve que fugir do país, porque a revolta popular, por causa da morte do Getúlio, que naquele momento foi simbólico para o povo, foi muito forte. Então quer dizer que a vontade do Carlos Lacerda ficou, né, um pouco diferente do que ele imaginava. A vontade dele era derrubar o Getúlio, tirar o Getúlio, né, esmagá-lo politicamente. Mas ele se deu mal, porque essa jogada que a gente vai chamar do Getúlio de suicidar fez, né, uma mudança total nesse procedimento, nesse processo político, colocando a população contra os seus opositores, deixando o Getúlio como um herói e os seus opositores como os grandes vilões, os responsáveis pela morte desse que era considerado o pai dos pobres. Essa onda de protestos, então, e de revoltas, né? Isso a gente vai perceber o tamanho dessa mobilização. No seu enterro chegou a ter 1 milhão de pessoas. Então veja que o acontecimento foi muito importante. E nesse processo, então, de saída, né, do Getúlio Vargas, antes de vencer o seu mandato por causa do suicídio, vai então fazer com que a gente tenha uma transição. E é uma transição também muito turbulenta, cheia de reviravoltas, né? O vice que assume é o Café Filho. O Café Filho no início tem uma política de tentar estabilizar, depois ele não vai fazer grandes mudanças, fica doente, assume o presidente da Câmara, ele fica poucos dias porque havia por parte desse presidente, né, que era o Carlos Luz, uma política de golpear, né, de tentar o quê? Não fazer novas eleições. Então, um outro general muito conhecido da história, chamado Lott, vai lá e dá um quebra nessa política desse Carlos Luz, que era o deputado que assumiu a presidência por alguns dias, e coloca o presidente do Senado, Nereu Ramos, para terminar o mandato e garantir as eleições que vão acontecer no final do período de 1955. E nessas eleições, a gente vai ter importantes candidatos, mas o candidato que vai sair vencedor é o candidato Juscelino Kubitschek, que é o que nós vamos estudar na sequência, num próximo momento da nossa aula. Valeu? Então aguarde que nós vamos continuar com essa aula sobre Juscelino Kubitschek. Então vamos continuar o nosso estudo sobre os presidentes que governaram após, né, o segundo governo de Getúlio Vargas. Então, quando Getúlio Vargas suicidou, a gente vai ter um período de transição, de muita turbulência no país, inclusive até a tentativa de se fazer um mandato tampão, que era um mandato onde o presidente ia ser o quê? Escolhido pelos próprios políticos e militares, né? E não o quê? Não fazer as eleições que, né, levaram o Juscelino ao poder. Então eles queriam adiar, fazer o mandato tampão e deixar essas eleições mais para frente. Isso não aconteceu porque teve interferência desse militar, o Lott, né, um general, e ele vai o quê? Garantir, né, essas eleições, e então, a partir de 1951, o candidato eleito foi Juscelino Kubitschek. Nas eleições, a gente vai ter alguns importantes políticos, né, nessas eleições. Arthur da Távora, representando essa ala conservadora, um político paulista muito importante, né, aqui na região de São Paulo, que era o Adhemar de Barros, um político popular, e o Juscelino Kubitschek, que tinha sido o quê? Prefeito e governador, prefeito de Belo Horizonte e governador de Minas Gerais.
por uma margem pequena, né? Então, a gente pode dizer aí que um teve 30 e poucos por cento, o outro teve 30, o outro teve 29. Então, uma margem muito pequena de votos para o primeiro, para o segundo e para o terceiro colocado. E a gente ainda teve um quarto candidato, que era aquele, né, velho político da época do Getúlio, o integralista Plínio Salgado, que recebeu menos de 10% dos votos. Mas os outros ficaram, né, numa margem de votos muito próxima e a diferença foi muito pequena. Novamente não quiseram aceitar a vitória de Juscelino Kubitschek. E planejaram então o quê? Que essa eleição dele não tinha sido válida. Por quê? Porque ele não teve a maioria dos votos. Naquela época não existia na Constituição essa questão de manter, por exemplo, a eleição com 50 mais 1%, que hoje a gente tem, né, o segundo turno. Então os candidatos mais votados, se nenhum deles atinge mais de 50%, então nós temos o segundo turno. Nessa época não tinha essa regra, só que eles não aceitaram a vitória de Juscelino e novamente tentaram impedir, fazer um golpe, né, e não deixá-lo assumir. Novamente a gente tem a interferência desse militar, o Lott, General Lott, que o quê? Garante, né, dá um contragolpe, derruba os golpeadores e garante a posse do Juscelino Kubitschek. O governo de Juscelino Kubitschek é um governo muito famoso na nossa história. Juscelino Kubitschek trouxe uma mentalidade de modernização para o país. É um marco do seu governo. Então ele venceu as eleições com essa pequena margem de voto, mas pelas forças do General Lott ele foi, né, empossado e aí ele vai implantar uma das suas bases políticas, que era um projeto chamado Plano de Metas, que era baseado na ideia de que o Brasil ia se desenvolver 50 anos em 5. Esse é o lema que o Juscelino usou, né, na sua campanha. 50 anos em 5, ou seja, fazer o Brasil desenvolver a economia, fazer o Brasil modernizar, inclusive a construção de uma nova capital, que é a construção de Brasília. Então está dentro desse programa político dele. Outra questão importante que acontece durante o governo de Juscelino Kubitschek é a internacionalização da economia. Então é muito importante você prestar atenção nesse fato. Por quê? Porque a gente tem o governo de Getúlio Vargas, onde o Brasil vive um dos grandes momentos da industrialização, mas é um governo nacionalista, um governo que defende as indústrias nacionais. Juscelino vai trazer para o país grandes empresas multinacionais, principalmente do setor automobilístico. Então, ele traz capital estrangeiro, investimentos estrangeiros. Então, a internacionalização se dá no setor da indústria, né, de automóveis, né, de peças. Então, essa internacionalização acontece com as chamadas multinacionais, principalmente o setor automobilístico. O setor automobilístico, que vai então o quê? Ser implantado principalmente na região de São Paulo, Minas Gerais, né? Então essa modernização vem com essas novas fábricas. Então a gente vai ter também o quê? Um momento importante da questão da indústria, da urbanização, né? Que a gente começa a acelerar o processo de mudança da população do campo para a cidade. Você tem que prestar bastante atenção nesse fato, né? Então acelera esse processo de urbanização, que vem acompanhado, né, com a mecanização do campo, né? O trabalhador rural perdendo a condição de continuar no campo, né? A gente tem também, nesse período, além dessa questão das multinacionais, da questão do setor automobilístico, da mudança da população do campo para a cidade, a mudança também nos meios de transporte. A gente vai ver o quê? A partir daí, uma aceleração do automobilismo, porque nesse processo de modernização e essa questão de trazer os automóveis, caminhões, carros, ônibus para o Brasil, ele também vai investir em estradas. O governo é marcado pela grande construção de estradas. A construção de Brasília, que tem como principal ideia a integração. E lógico, se você traz os automóveis, traz os caminhões, traz os ônibus, traz os carros, você tem que ter as rodovias. Então o governo dele é marcado por essa internacionalização, trazendo essas grandes multinacionais, principalmente o setor automobilístico, mas também a construção de estradas. A construção de Brasília, a integração, que até hoje não sabe quanto se gastou para construir essa cidade. Mas foi muito dinheiro. E aí a gente também tem o quê? Além do fluxo de pessoas, né, que moravam nas proximidades, nós temos o que? A presença nordestina, os candangos, como os grandes responsáveis pela mão de obra que foi responsável em erguer toda aquela capital, todo aquele monte, né, de prédios.
que foi então o quê? Uma tarefa de dois grandes nomes da arquitetura e do urbanismo no Brasil, que é o Oscar Niemeyer e o Lúcio Costa, os responsáveis por todo o projeto de construção e urbanização da cidade. Os candangos, os responsáveis pelo trabalho, né? Onde o que gerava vários empregos. Para fazer isso, Juscelino, lógico, não tinha esse capital, mas ele atraiu dinheiro, ele conseguiu empréstimos. Então o governo dele é marcado por muitos gastos, acusado também de corrupção e o aumento da dívida externa do país. Esse governo também é marcado por um momento de grande show, espetáculo de mídia, que é a nossa primeira Copa do Mundo em 1958. Então isso traz um brilho para o governo, né? A população orgulhosa, né? Uma capital sendo erguida, ruas, estradas, indústrias sendo montadas. Então é a modernidade. Mas o final do governo não foi marcado por sucesso. Também tem o quê? Os problemas com a dívida externa, o enfraquecimento político, a inflação, problemas econômicos, com os gastos, com a corrupção. E no final, nós vamos ter uma nova eleição. E nessa nova eleição, o candidato é Jânio Quadros, um político formado nas bases paulistas, prefeito de São Paulo, governador de São Paulo, que tem como lema uma vassoura para varrer a corrupção. Varre, varre, vassourinha. Então, que era o quê? A modinha, a marchinha de campanha. Um político que vem o quê? Propor o fim da corrupção, que vem com a ideia de que o governo precisa, a presidência precisa de alguém que seja o quê? Comprometido com a saúde pública do país, né? Com a saúde econômica, não a saúde pública, mas a saúde econômica, mantendo a estabilidade, né? Combatendo a corrupção. Então o governo ganhou com uma quantidade de votos muito boa. E era uma grande expectativa esse político, né, que também conservador, né, vai ser eleito pelas alas políticas conservadoras, com a força política dos Estados Unidos. Juscelino então deixa o mandato, assume o governo Jânio Quadros, e esse governo Jânio Quadros, que promete acabar com a corrupção, vai governar apenas 7 meses. 7 meses. Durante o período dos 7 meses, nós temos várias medidas polêmicas, a proibição de biquíni, a proibição de rinha de galo, coisas que não são assim do cotidiano de um governo, né, de uma pasta administrativa. Proibir biquíni, rinha de galo, né, que naquela época não tinha essas leis de direitos aos animais, então era comum existir essas rinhas, né, que são locais onde colocam os galos para brigar. Proibição de biquíni. Então essas medidas são medidas que chamavam muita atenção. A proibição de lança-perfume no carnaval, as festas, né? Também o realinhamento internacional. Desde a época de Dutra, o Brasil tinha uma política de alinhamento com os Estados Unidos. Ele vai reatar as reações com a União Soviética. Ou seja, ele vai então querer mostrar independência, né? E aí, a gente tem outro ponto que também chama atenção, a condecoração de Che Guevara, um líder cubano, né, aqui no Brasil. Então, além da rinha de galo, então a condecoração de Che aqui no Brasil. Ernesto Che Guevara, um argentino que lutou na Revolução Cubana e que se tornava, naquele período da década de 60, um dos nomes mais importantes, né, dessa luta pelo socialismo na América, pelo combate ao chamado imperialismo yankee, ao imperialismo norte-americano. Então, esse cara veio para o Brasil e recebeu uma condecoração mais honrosa, que é uma medalha do Cruzeiro do Sul. Essa polêmica, então, começa a ativar, né, os olhares dos Estados Unidos para o Brasil. O que está acontecendo? Então, esse alinhamento com a esquerda, porque era um período chocoso da Guerra Fria, né? Ele também fez medidas econômicas para poder dar o que mais? Enxugar a máquina, combater essas maneiras corruptas de governo, de gastos. Mas ele não consegue, então, assim, ter esse apoio. Começa, então, o quê? A perder os aliados. E muitos acreditam que a renúncia dele foi uma tentativa, né? Hoje, os livros, os historiadores explicam por que ele renunciou.
Muitos acreditam que como ele teve uma votação expressiva lá no passado, e tinha um clamor popular, que ele ao renunciar, né, ia ser aclamado a voltar ao poder. E aí ele ia exigir o quê? Uma mudança no Congresso para que o Congresso aprovasse, ampliasse mais os seus poderes. Como tinha acontecido com Getúlio em outras épocas. Só que a renúncia dele foi aceita de imediato. E o fato curioso é que ele faz a renúncia no momento em que o vice dele, que era o João Goulart, né, que era considerado já por muitos, desde a época que ele foi ministro do Trabalho de Getúlio, um aliado, um cara próximo aos socialistas, que tinha sido o quê? O vice-presidente no período do Juscelino Kubitschek. Também era o vice-presidente no período do João Goulart. Naquela época as eleições, né, aconteciam, mas você podia votar no presidente de um partido e podia escolher o vice de outro. Então, você não votava no presidente e no vice da mesma chapa se você não quisesse. Então, o Juscelino foi eleito, mas o vice foi o João Goulart. Mostra que o João Goulart tinha uma votação popular. Ele tinha herdado aquele califado, aquela herança política de Getúlio. Ele tinha rebanhado esses seguidores de Getúlio. Então, quando Jânio Quadros foi eleito, ele foi eleito também pelo PTB como vice. O presidente que era candidato dele não ganhou e ele ganhou como vice. E agora, nessa renúncia, ele estava em visita à China. E aí a gente vai ter um dos períodos também mais turbulentos da nossa história, que é essa fase de transição do governo de Jânio Quadros. Uma vez que os políticos não queriam aceitar que quando o Jânio Quadros renunciou, que o João Goulart assumisse. Então o João Goulart estava em visita à China. Alguns políticos e militares não queriam aceitar a posse de João Goulart. Então a gente vai ter aí um imbróglio, uma crise envolvendo, né, militares e políticos conservadores e aliados de João Goulart, como o próprio cunhado dele, o governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, né? Nós vamos ter também o apoio de um outro governador de Pernambuco, que é o Miguel Arraes, governador de Goiás, que era o Mauro Borges, e outros políticos importantes que vão fazer resistência, inclusive até organizando forças armadas para um embate, para que esse governo fosse empossado. Então, se tinha os que eram contra, tinha também uma campanha chamada Campanha da Legalidade. Então não se esqueça, Campanha da Legalidade, encabeçada por Leonel Brizola e que exigia que fosse validada a Constituição. E a Constituição dizia que se o presidente renunciasse, morresse, ou qualquer que foi a questão do seu afastamento, ou de não continuar na presidência, o vice deveria assumir. Mas os políticos, né, conservadores, os militares que já vinham há muito tempo cercando o poder no país, vão então adotar então uma postura de não aceitar a posse de João Goulart. Nesse processo aí que levaria a uma guerra civil, alguns políticos conseguem encontrar uma saída. Uma saída que não era a ideal, não era a constitucional. Mas eles votam na calada da noite, lá num processo aí bem rápido, um sistema político novo para o país, que é o parlamentarismo presidencialista. Onde o Brasil vai passar a ter o quê? O presidente. Mas quem vai ter poder mesmo é o primeiro-ministro. Então o Brasil vai então aprovar o parlamentarismo. Então durante um período da nossa história, né, nós vamos ter novamente o quê? O parlamentarismo. Era o certo? Não, mas foi a maneira que eles encontraram. Deram posse ao João Goulart, mas ele não vai ter o poder. Ele não vai ter a força maior para governar, porque isso vai ser do primeiro-ministro. Nós temos 3 primeiros ministros nesse período, né? Porque em 1963, no próprio processo de criação do parlamentarismo, foi criada uma cláusula que deveria ser feito um plebiscito, onde a população deveria então escolher se ia querer continuar com esse parlamentarismo ou voltaria a ser presidencialismo.
Então, de 1961 a 1963, após a renúncia de Jânio Quadros, o Brasil foi parlamentarista, governado por 3 primeiros ministros, entre eles o Tancredo Neves, que governou primeiro, e um outro ministro chamado Brochado da Rocha, né? Brochado, mas da Rocha, né? Que é relevante aí nesse período até chegar em 1963, quando a gente tem o plebiscito, e esse plebiscito vai então, né, dar e retomar o país ao presidencialismo, deixando de uma vez por todas Jango Goulart, o Jango, voltar a assumir de fato e de verdade a presidência. Porque o plebiscito devolveu o sistema presidencialismo e acabou com o parlamentarismo no Brasil. Mas importante saber que esse período de 1961 a 1973 foi muito turbulento. A economia afundou. Os setores urbanos, os setores rurais passavam por péssimas condições. Aquilo que vinha desde a época do Juscelino, aquela crise, aqueles gastos, a dívida externa que tinha que ser paga, tudo isso vai estourar na mão do João Goulart. Que no começo tem até um apoio político, começa a conseguir fazer algumas mobilizações para tentar o quê? Colocar o país numa situação econômica. Ele implanta algumas medidas, ele adota alguns programas, né, para tentar fazer o país melhorar. A questão administrativa, a questão bancária, o setor agrário. E aí a gente vai ter então algumas ações desse governo que infelizmente não foram suficientes. E a gente vai então dar uma sequência. Eu vou apagar aqui e a gente continua. Bom, então, como a gente estava falando, o governo do João Goulart é um governo que só assumiu após esses políticos que eram seus aliados, Leonel Brizola, Miguel Arraes, o Mauro Borges, esses políticos darem sustentação para a legalidade. E essa campanha da legalidade forçou os políticos adversários de conservadores e militares a encontrar uma alternativa. Então foi feita uma manobra, foi estabelecido o parlamentarismo, mas esse parlamentarismo, que durou de 1961 a 1963, ele foi derrubado por um plebiscito no ano de 1963, quando a população votou pela volta do presidencialismo. E aí, João Goulart finalmente pôde assumir o governo. Mas ele vai assumir o governo, então imagine que de 1961 a 1963, o país ainda é o quê? Escancarou mais o problema econômico, a inflação, o desemprego, a crise no campo, né? A gente tinha as lutas camponesas, as ligas camponesas que formaram a partir do Nordeste, né? E depois se espalharam por outros estados brasileiros, que era a luta pela reforma agrária. Então o país vai viver o quê? Um grande embate entre o nacionalismo, entre as reformas agrárias, entre a manutenção do poder político e econômico das elites. Então é um período de grande enfrentamento. Enfrentamento urbano, enfrentamento rural. Bom, o governo dele não vai ser fácil. Os problemas agravaram. Então ele tentou aplicar algumas mudanças. Então, o plano trienal para melhorar a economia, resolver o problema da inflação, resolver o problema da questão agrária. Então, essas medidas vão sendo o quê? Trabalhadas para serem aprovadas no Congresso. Mas à medida que o tempo passava, o apoio do político João Goulart ia sendo cada vez o quê? Minguado. Né? Ele tenta, então, implantar essas reformas de base, que são reformas no setor bancário, então, bancos, universidades, reforma agrária, então são vários setores que estavam incluídos aí nesse processo conhecido como reformas de base. Essas medidas eram essenciais para estabilizar a economia, para organizar a inflação, para gerar emprego, para poder melhorar os atritos no campo, que a gente também tem a questão da modernização, da mecanização, que há há um processo de expulsão do trabalhador rural do campo para a cidade, o camponês então sem terra, então esses movimentos crescem. Então ele tinha que resolver essas questões.
Bom, essas questões elas vão se tornando cada vez mais difíceis para o governo de João Goulart, que cresce a insatisfação por parte dos empresários. Então ele tem a oposição dos empresários, ele tem a oposição dos donos de terra, e ele também enfrenta o problema dos camponeses, dos sem terra, dos desempregados, da má qualidade de vida. Então os setores todos estão o quê? Contra o governo. E ele então vai tomar uma medida mais radical, um alinhamento maior com os setores da esquerda. Quando ele percebe que essas reformas de base, que eram planos que deveriam ser aprovados, projetos que deveriam ser aprovados pelo Congresso, não iam ser aprovados. Então ele dá uma queda direta para os movimentos sociais, considerados de esquerda, e aí, logicamente, isso vai então o quê? Fortalecer ainda mais os setores conservadores, que vai o quê? Se aliar com os militares, empresários, igreja, e nesse embate, nesse processo, nós não temos um final feliz. Então vamos começar pensando que na tentativa, de forçar, de mostrar que ele estava interessado nessas mudanças para poder atender os setores sociais, nós temos alguns comícios, no Rio de Janeiro. Presença aí de centenas de milhares de pessoas. Um discurso para poder o quê? Para poder mostrar, para esses setores que ele estava empenhado em fazer essas mudanças sociais. Ampliação das universidades, a distribuição de terra, a organização da inflação, melhorar a economia. Por outro lado, essa guinada para os setores sociais, para os setores de esquerda, cria uma oposição unida contra João Goulart, que já estava então recebendo o quê? A oposição do próprio Carlos Lacerda no Rio de Janeiro, que era aquele antigo político que perseguia o Getúlio Vargas, que era a oposição ao Getúlio Vargas. Também de onde? De São Paulo, de Minas Gerais. Então começa a ter o quê? Alguns motins, inclusive em Brasília, em Minas Gerais. Mas o momento mais importante que mostra a dificuldade do João Goulart, do Jango, de governar, e que a gente vai perceber o processo de construção do golpe militar, que já tinha sido testado quando os sargentos invadem Brasília, mostrando que havia uma fragilidade no governo. E isso era só uma questão de tempo. Então, um dos momentos importantes, quando nessas reformas de base, nesse comício, ele anuncia esses programas, falando das mudanças e das propostas que ele quer, é um momento importante que marca esse fim do governo de João Goulart. A marcha da família com Deus pela liberdade. Não vamos esquecer também que, ao defender medidas sociais consideradas de esquerda, ele também acendia aquilo que já estava no olhar norte-americano, desde a época do Jânio Quadros, que fez alinhamento com a União Soviética, condecorou o Che Guevara. O João Goulart, que era muito mais ligado aos trabalhadores, aos sindicatos, aos movimentos sociais e ao que era chamado socialismo de esquerda, é visto pelos norte-americanos como um alvo a ser, então, o quê? Derrubado. Um péssimo exemplo para a política imperialista e para a política de aliados ao capitalismo na América Latina. Então, nós temos também a participação dos Estados Unidos. Então, nós vamos ter os setores como a igreja, os fazendeiros, os empresários, e isso, então, o quê? Mostra claramente o caminho que a população estava deixando para a presença dos militares que se organizam, e fazem a derrubada do João Goulart, que foge do país e não organiza o enfrentamento. Prefere, então, a saída, a fuga, enquanto os militares assumem o governo e implantam a partir dali um governo provisório, onde eleições vão eleger presidentes militares que vão governar o país de 1964 ao 1985. O período da ditadura militar. Então,
com um golpe, em 1964, começa então a ditadura no Brasil. O governo de João Goulart cai porque esses comícios, buscando o apoio das classes sociais, né, dos sindicatos, dos trabalhadores, né, não foi o suficiente para forçar o Congresso a votar as reformas que ele tanto precisava para organizar a economia. E essa guinada para a esquerda fortalece os conservadores que, junto com a igreja, é muito bom entender, marcha da família com Deus pela liberdade, ou seja, o que eles viam? O João Goulart como uma ameaça vermelha, um socialista. E isso fez com que eles se unissem. Fazendeiros porque temia a reforma agrária. A reforma agrária proposta por João Goulart, ela ia mexer nas estruturas fundiárias do país. Então, os setores de energia, o petróleo, quando foi estatizado uma refinaria norte-americana. Então, são medidas que fazem o olhar dos setores de direita, do governo norte-americano, que o João Goulart é um socialista. E como era uma guerra fria, ele tem que ser derrubado, como foram derrubados tantos outros presidentes que não se aliaram à política norte-americana. E essa ajuda norte-americana é oficial. E com esse apoio, João Goulart então percebe que não adianta enfrentar e foge do país. Os militares assumem e nós temos então esse longo período da história que é a ditadura militar no país, que nós vamos ver na próxima aula. Valeu? Então não se esqueça, aciona o sininho, curta a nossa página, incentive pessoas também a se inscrever. E não se esqueça, nós vamos vencer, nós vamos chegar lá.